Vamos lá então, vamos começar. Vamos começar essa aula. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. O assunto é a respeito de sermos a imagem de Deus, a imagem e a semelhança de Deus. Será que é isso? Será que quando nós olhamos para o espelho, nós estamos vendo uma imagem, uma aparência, algo que se parece com Deus? Será que quando eu olho para o espelho, eu estou vendo como Deus é? Será que é isso? Vamos ver. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Aleluia. Glória a Deus. E aí, então, tá muito claro, né, o versículo, alguém vai dizer, que está escrito que nós somos a imagem e a semelhança do Deus Altíssimo. O que isso significa? O que isso quer dizer? Eu posso na hora da pregação dizer que aquela pessoa que está ouvindo aquela pregação, ela é a imagem de Deus. Eu posso dizer que você tem a mesma aparência que Deus tem? Será? Vamos ver. Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8, versículo 31. Provérbios capítulo 8, versículo 31, está dizendo assim: folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Aleluia. Olha aí, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. O que será que é esse mundo habitável? Quem é que está falando aqui? Quem é que estava folgando, achando as delícias com os filhos dos homens ali? Quem é? Vamos ler aqui a partir do versículo 22 até o 31. Provérbios 8, 22 ao 31. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Olha aí. Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Está assim: o Senhor, desde a eternidade fui ungida, e desde o princípio, antes do começo, deixa eu baixar aqui um pouco, antes do começo da terra. Aleluia. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Quem é que está falando aqui? Aqui quem está falando
é a sabedoria, nesse capítulo 8. O assunto é: será que nós temos a mesma aparência de Deus, que nós podemos dizer que nós olhamos para o espelho, e ao olhar para o espelho, nós podemos ter uma noção de como é a aparência do Senhor, de como é a aparência de Deus? Será? O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. No livro de Provérbios, a sabedoria é o próprio Jesus Cristo, que recebe esse nome a partir do nascimento de Maria. Então quem está falando aqui é o próprio Cristo, sabedoria. Porque no livro de Provérbios, a sabedoria, ou no livro de Provérbios, o verbo de Deus, ele recebe o nome de sabedoria, porque ele é a sabedoria, né? Ele é a sabedoria. Então, nós vemos duas coisas nesses dois primeiros versículos, que no versículo 22 está dizendo que antes das obras mais antigas e desde o princípio, antes do começo da terra. Então aqui está falando de um tempo, do período antes do começo da terra. Vamos lá, versículo 24. Antes de haver abismos, fui gerado. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí eu estava. Quando compassava ao redor a face do abismo. Olha que versículo interessante. No 26 fala que nem sequer o princípio do pó do mundo. E no 27, quando compassava ao redor a face do abismo. O que é compassar? Media, projetava. Versículo 28. Quando firmava as nuvens de cima e quando fortificava as fontes do abismo. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. 30. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Algumas traduções estão escritas assim, que ele estava com ele e era seu arquiteto, tá? Versículo 31, que é o que nós lemos primeiro: folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Olha aí. Quero que você perceba e entenda que o mundo habitável, onde aqui aparece a sabedoria folgando, se alegrando com os filhos dos homens, é um lugar onde Deus trabalha, onde Deus projeta, onde Deus vai projetar tudo aquilo que Ele vai criar, porque Deus não é feiticeiro. Deus não pega uma varinha mágica, como você vê nos filmes, não pega uma varinha mágica, faz sim salabim e alguma coisa vem a existir. Não é assim que funciona. Deus é o Criador, Ele cria, Ele projeta,
ele cria, ele forma, ele traz a existência, ele dá vida. Então Deus tem uma oficina. Deus tem uma oficina, um laboratório, um lugar onde ele projeta e cria. E aqui o nome, nós vemos o nome desse lugar, que é mundo habitável. E você veio lendo comigo desde o versículo 22. Desde o versículo 22 você veio lendo comigo e percebendo que ele está falando de um tempo, antes, antes da fundação da terra, antes do começo da terra, conforme está no versículo 23. Mas como que antes do começo da terra, no versículo 23, que nós vemos, como que a sabedoria está folgando com os filhos dos homens no mundo habitável antes da fundação da terra? Quando o luzeiro, que é o Lúcifer, o diabo, o luzeiro caiu, o luzeiro começou, ele se corrompeu nos seus comércios das pedras preciosas. Eu explico isso muito bem num estudo que eu gravei, coloquei, disponibilizei no YouTube, e você pode pegar lá e ver, que está falando a trajetória do luzeiro, né? Luzeiro, a trajetória, Lúcifer, a trajetória, está esse nome, Lúcifer, a trajetória, tal estudo. Você pode ver lá isso com detalhe. Eu coloquei até coloquei ali uma ilustração, fui falando e mostrando como que aconteceu. Então lá você pode ver com detalhe como que foi essa queda. Quando o luzeiro cai, Deus, ele começa a se corromper e começa com o comércio das pedras preciosas. Então Deus, ele não combate o diabo ali. Ele sai do trono, ele deixa ele deixa o seu trono e vai para o mundo habitável projetar. E ele vai projetar o quê? Ele vai projetar o homem. Ele vai projetar o homem. Por que ele vai projetar o homem? Porque Deus é espírito, não é isso? Deus é espírito, importa que os adoradores adorem a Deus em espírito e verdade. Se Deus é espírito, e ele também tem alma, porque Deus toma decisão, e a decisão é tomada na alma. Então Deus tem alma, e você vai encontrar vários versículos na Bíblia dizendo que Deus tem alma. Se alguém fizer isso ou fizer aquilo, a minha alma não tem prazer nele. Você vai encontrar versículos assim, não vai? Porque Deus tem alma. Então Deus vai para o mundo habitável. Ele vai para, quando o luzeiro se corrompe, ele vai para o mundo habitável. Irmãos, isso é antes de Gênesis 1, é antes da formação da terra. Ele vai para o mundo habitável, e vai projetar uma imagem, para ele mesmo. Por quê? Porque Deus tem corpo, Deus tem alma, mas Deus até naquele momento, Deus tem espírito e tem alma, e até naquele momento ele não tinha corpo. E ele vai projetar uma imagem, vai procurar, vai correr, vai trabalhar para projetar uma imagem perfeita para ele mesmo. É por isso que não pode adorar a imagem. Por isso que você, qualquer ser humano, quando adora uma imagem de escultura e chama essa imagem de Deus, está ofendendo a Deus, mesmo que diga que essa imagem é Ele. Porque Ele mesmo projetou e criou uma imagem para Ele. Ele já tem uma imagem. Então ele não pode adorar outra imagem, tem que adorar a imagem que Ele mesmo formou para Ele. Então ele vai para o mundo habitável e ele vai começar a trabalhar e projetar e criar e buscar uma imagem perfeitamente detalhista. Deus é extremamente minucioso, então Deus vai
ele vai criando, vai em busca dessa imagem perfeita, e conforme ele cria uma, mas ainda não ficou, ele projeta uma, como alguém que está ou no computador, ou que está criando uma maquete. Ele está projetando a imagem, entenda isso, ele está projetando a imagem. Então ele vai criando, ele cria uma, ficou boa, mas não ficou ainda do jeito que ele quer. E a sabedoria está ali com ele, a sabedoria está ali com ele. E a sabedoria é Cristo, a sabedoria é o arquiteto, a sabedoria é o aluno, como o filho que está ali perto do pai, junto do pai, que está ali perto do pai, junto do pai, criando, trabalhando, ajudando, querendo ajudar o pai, querendo participar do que o pai está fazendo. Então a sabedoria está ali e está vendo tudo aquilo ali, participando daquele projeto de Deus, que é a imagem que Deus quer, que é uma imagem perfeita. Só que Deus vai trabalhando, e finalmente chegou um momento que Deus chegou na imagem perfeita. A imagem perfeita, ele chegou na imagem perfeita. Só que quando ele chega na imagem perfeita e vê que é muito bom, ele havia criado várias imagens. Ele havia criado várias imagens que não eram perfeitas, eram imperfeitas aos olhos de Deus. Eram imperfeitas aos olhos de Deus. Não tinham ficado ainda do jeito que ele queria. Então o pai vai querer destruir esses projetos todos que não ficaram do jeito que ele queria. E a sabedoria, está aqui no versículo 31, achando as minhas delícias com os filhos dos homens. A sabedoria, o que ela faz? A sabedoria, ela ficou ali junto com aquelas imagens e entrou em comunhão com aquelas imagens que Deus estava projetando e se apaixonou por essas imagens. Quando Deus chegou no resultado que ele queria e falou, eu já tenho o resultado que eu quero, agora eu vou destruir as imagens imperfeitas. Só que a sabedoria havia se apaixonado por essas imagens imperfeitas. E a sabedoria então entra no diálogo com Deus, fala para Deus, não destrói eles não, eu amo eles. É por isso que está escrito que ele nos amou primeiro, porque ele nos amou lá no mundo habitável. Ou seja, se você achar que não é isso, você pode ler aí no versículo 31, achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então, todo homem que veio, existe ou virá existir na terra, foi projetado lá no mundo habitável. São essas imagens imperfeitas que Deus iria destruir, mas que não destruiu. Porém, porque a sabedoria se apaixonou por ela, e a sabedoria disse, não destrói eles não. Não destrói eles não, pai, eu amo eles. Eu quero eles para mim. Está entendendo por que Deus disse, que a Bíblia diz que ele nos amou primeiro? Nos amou lá no mundo habitável, antes da formação da terra. Então Deus ficou ali com várias imagens, vários projetos ali imperfeitos e um projeto perfeito aos olhos de Deus. Os imperfeitos seriam destruídos, mas ali a sabedoria estava se alegrando com essas imagens imperfeitas, brincando ali com essas imagens imperfeitas, e disse, não, pai, não destrói eles não, eu quero eles para mim. Ele nos amou primeiro. É claro que ali havia o projeto, mas Deus já chegou na imagem perfeita. Vamos ver mais alguma coisa aqui na Bíblia para ilustrar isso, para você
ver melhor isso. Está com a sua Bíblia aí? Talvez você não esteja vendo essa aula ao vivo. Talvez o horário não dá para você. Estava cansado, estava ocupado. Mas você vai ver depois. Mas sempre esteja com a sua Bíblia na mão e vai acompanhando na tua Bíblia. Acompanhe na tua Bíblia. Vamos ler de novo Gênesis. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está vendo aqui? Quando a Bíblia diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que é Deus conversando ali, a divindade conversando. Quem é a divindade? A divindade é o que você chama de Pai, Filho e Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a divindade estava conversando ali, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe o que Deus estava falando? Conforme a imagem que Ele havia projetado lá no mundo habitável. Por quê? Porque aqui Ele estava formando o corpo do primeiro ser humano, do primeiro Adão. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem à imagem dele, é conforme a imagem, a semelhança. Presta atenção, a semelhança, não é a imagem que estava lá, a semelhança da imagem que foi criada no mundo habitável. Não quer dizer que você vai olhar para o espelho e Deus tem o nariz do tamanho do teu, a boca do tamanho da tua, a orelha do tamanho da tua orelha, o cabelo igual ao teu. Essa imagem que foi formada, obviamente essa imagem que foi formada, essa imagem perfeita formada no mundo habitável, é para que o próprio Deus habite nela. Para que o próprio Deus habite nessa imagem. E que imagem que é essa? Que imagem que é essa? Quem veio a usar essa imagem? Que é esse corpo. Vamos ver? Colossenses 2:9. Vamos para lá, Colossenses 2:9. Já tinha ouvido isso? Deixe seu comentário aí depois. Essa imagem perfeita, projetada por Deus lá no mundo habitável, é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é essa imagem. A imagem do primeiro homem. O primeiro homem, que é o primeiro Adão, teve a imagem e semelhança. Semelhança. O que é semelhança? Parecida. Com as mesmas características. Não a mesma. Semelhança. Conforme a semelhança. Vamos ler. Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Nós já falamos aqui na aula passada sobre trindade e divindade. A Bíblia não traz a palavra trindade, mas nós aprendemos que Deus é uma divindade de 3 pessoas. Existe trindade de pessoas na divindade e não uma trindade de divindade ou uma trindade de deuses. Porque senão Deus é um só. Lembra que nós falamos sobre isso? Quiser saber mais, se você não viu, vai lá na aula da semana passada,
e assista a aula da semana passada. Eu coloquei até ela com resumo depois. Eu editei a aula, tirei o tempo de espera, fui resumindo tudo para ficar mais rápido para você, tá? Então, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha aí que maravilha. Então, essa imagem perfeita, projetada lá no mundo habitável, essa imagem, ela foi gerada em Maria. Ela foi gerada em Maria, nasceu de Maria, morreu, andou sobre as águas, curou leproso, curou cego, curou coxo, ressuscitou morto e morreu na cruz. E ressuscitou e voltou para o dono. Que a imagem veio dele e voltou para ele. Por quê? A imagem perfeita é o corpo que Deus projetou para ele mesmo, e que ele se vestiu desse corpo quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa imagem não foi deixada aqui, como você sabe, e glória a Deus por isso. Essa imagem não foi deixada aqui porque ele ressuscitou. Então essa imagem recebeu, ressuscitou através do poder do Espírito Santo, e ele está sentado à direita do Pai. Está sentado à direita do Pai nesse momento. Glória a Deus por isso. E nós, eu e você, estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Depois viremos com ele reinar. A igreja vai vir com ele reinar por 1000 anos, né? Ele que usa essa imagem perfeita, porque é a imagem do Deus vivo. A imagem do Deus vivo. Então eu quero que você entenda. Talvez você tenha alguém aí que te pergunta a respeito de por que não pode adorar a imagem. É como se fosse uma foto de alguém. Porque Deus criou, Deus projetou, criou, gerou em Maria. Essa imagem morreu na cruz, voltou para ele, está sentado à direita do Pai. Essa imagem que é para ser adorada, ou seja, o Filho. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Porque ele é a imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Olha aqui. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha como a palavra se encaixa. Olha que a predestinação que muita gente diz aí, que o homem está predestinado, que não adianta ele querer uma vida diferente, porque aquilo que Deus determinou para ele já está determinado. Tem gente que diz que até a salvação já está predestinada, que Deus predestinou uns para serem salvos e outros para serem condenados. Não, pelo amor de Deus, não é assim não. Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não é para esse ou para aquele. Deus não escolheu quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. É a pessoa que escolhe o seu caminho eterno. Se ela escolher a Cristo e viver em Cristo, estiver em Cristo, crendo nessa obra, crendo no Filho, for batizada, se preocupar em estar cheia do Espírito, vai ser salva. Se preocupar em ter amizade com Deus, vai ser salva. Viver íntimo de Deus, salvo.
buscando a Deus através do caminho que é Jesus. Agora aquele que não quer, que rejeitar o Filho, vai ser condenado. Mas Deus não escolheu quem vai ser condenado, quem vai ser salvo. É a pessoa que escolhe para onde ela quer ir. Se ela quer ir para Nova Jerusalém, para o céu, ou se ela quer ir, ou se ela vai para o inferno. Porque os que dantes conheceu, dantes onde? Em que tempo? Lá no mundo habitável. Dantes, antes da formação da terra, lá no mundo habitável. Também os predestinou para serem conforme a imagem, olha aí, para serem conforme a imagem do seu Filho. A predestinação é para que aquelas imagens, aleluia, aquelas imagens, glória a Deus, aquelas imagens que foram criadas imperfeitas, as imagens que foram criadas imperfeitas, elas estão predestinadas a chegarem a serem a perfeição do Filho. Olha lá, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. A predestinação é para que o ser humano, para que todo ser humano busque a Deus e fique a imagem do Filho. Que imagem do Filho? A imagem perfeita. Não foram criadas várias imagens imperfeitas porque Deus estava buscando a perfeição, criar a imagem do jeitinho que Ele queria. Então esses homens, esse projeto de homem, esses homens foram criados lá. Os filhos dos homens, nós vimos lá em Provérbios 8:31, foram criados imperfeitos. Mas Deus os predestinou para serem conforme a imagem do Filho, conforme a imagem perfeita. Nós nascemos imperfeitos, mas essa obra vai se completar. Estando em Cristo, essa obra vai se completar e nós seremos conforme, vamos ficar iguais à imagem do Filho, iguais à imagem perfeita. Quando isso vai acontecer? No arrebatamento, que o corpo vai ser transformado. Lembra? Que o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal vai se revestir de imortalidade. Que maravilha, glória a Deus. Está entendendo o que é predestinação, querido? Está vendo que não tem nada a ver com isso aí que falam por aí? E aí, você concorda comigo ou não? Deixa seu comentário aí. Está acreditando no que eu estou te falando? Vamos continuar lendo o mesmo versículo. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele não falou, olha, eu amo eles, lá no mundo habitável, eu amo eles, dá eles para mim. Ah, mas eles são imperfeitos, Deus disse. O pai disse. Mas aí o filho ou a sabedoria respondeu. A sabedoria disse, mas o luzeiro, Lúcifer, foi criado perfeito, se corrompeu. Agora deixa que esses imperfeitos sejam aperfeiçoados em mim. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que Salomão chamou de mundo habitável, o lugar que Salomão chamou de mundo habitável, o apóstolo Paulo chamou de lugares celestiais.
Por quê? Porque lá ele projetou tudo. Tudo que o homem precisa, ele projetou ali. Né? Ele projetou tudo ali. Ele projetou. Ali Deus pensou que o rato tem que ter medo do gato. Que o gato tem que ter medo do cachorro. Que os animais têm que ter medo do homem. Deus criou. E ainda com o restinho da massa que sobrou, Deus foi criando natureza. Criou gato, criou cachorro, criou papagaio, criou periquito, tartaruga. É lindo demais. É lindo demais isso aqui. Lindo demais, lindo demais. Tenho certeza que quando você entende isso aqui, sua mente abre. Sua mente abre para a palavra de Deus. Pena que tem gente que rejeita a sabedoria, né? Conforme está lá no capítulo 1 do livro de Provérbios. Só não aprende quem não quer. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Olha a imagem aí de novo. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O que esse versículo está nos ensinando? Está nos ensinando que a imagem, que é o Verbo encarnado, pagou os pecados e depois se assentou à direita da majestade, que é o Pai, nas alturas, porque Deus é altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Você pode falar que eu estou falando algo que você nunca ouviu, mas você não pode ir contra a palavra de Deus. Se você já sabia disso, glória a Deus por isso. Se você não sabia, ficou sabendo agora, e glória a Deus por isso. Vamos para o próximo versículo. Já estamos terminando. Disse Deus, de novo, vou ler para abrir tua mente, para dilatar esse cérebro aí. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Então Deus criou o homem conforme a imagem perfeita que ele projetou lá no céu, a semelhança daquela imagem, mas é a imagem imperfeita, é a imagem perfeita que precisa ser aperfeiçoada em Cristo, que é a imagem perfeita. Por isso é a única imagem que você pode adorar, é a imagem do Deus vivo, que é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não pode adorar outra imagem? Não pode. Mesmo que você diga que é uma foto, como se fosse uma lembrança, como se fosse uma foto de uma pessoa, não pode. Efésios 4:3. Nós falamos na aula passada a respeito desse versículo. Por isso é importante você ver todas as aulas, porque uma completa a outra, porque a palavra se completa. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Efésios 4:3. Efésios 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa
vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas graças foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Versículo 4. Há um só corpo, a imagem perfeita de novo. A imagem perfeita de novo. Que corpo? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. A imagem perfeita criada no mundo habitável, que nasceu de Maria, morreu, ressuscitou e está assentado à direita da majestade nas alturas. E aí? É isso que a palavra está falando ou não é? É ou não é? Esse foi o último versículo de hoje que nós lemos. Então só vou repetir para você o versículo principal, né? Que é Gênesis 1, 26 e 27, você já sabe. Gênesis 1, 26 e 27, você já sabe. Tá bom? Mas eu tomo como versículo principal desse estudo Provérbios 8, 31. Estou abrindo aqui. Por que Provérbios 8, 31? Porque é o que fala do mundo habitável. E você sabe que tem que ler desde o versículo 22, né? Folgando no seu mundo habitável, a oficina, o laboratório de Deus, e achando as minhas delícias. Quem está achando as delícias? As minhas delícias. Quem está folgando? A sabedoria, que é Cristo, com os filhos dos homens. Amém, querido? Obrigado por você ter visto essa aula. Obrigado por você ter visto essa aula. Nós esperamos chegar no momento de muita participação das pessoas nessa aula ao vivo, mas nós sabemos que nem todo mundo pode, todo mundo tem seu compromisso, às vezes acorda muito cedo, mas você pode assistir depois. Você pode assistir depois, ou você assistiu ao vivo, ou você que assistiu ao vivo, você que não assistiu, mas está assistindo depois, ou está assistindo o resumo no YouTube. Eu te agradeço e Deus te abençoe em nome de Jesus. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. E se Deus quiser, terça-feira que vem, nós estaremos gravando uma nova aula. Tá vendo que não é qualquer aula, né? Tá vendo que é diferenciado? Tá vendo que é diferenciado? Deus abençoe.